Saúde e você? Olá, você de casa, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Saúde e Você dessa semana. No programa de hoje vamos conversar sobre coaching para emagrecimento. Você, mamãe, sabe a importância dos cuidados que se deve ter com o umbigo do recém-nascido? Nós vamos mostrar para você. Protetor solar, você sabe quais são as diferenças entre eles? Não perca uma matéria super interessante. Vamos mostrar também quais são os alimentos ideais na manutenção da massa muscular e mais, a importância do geriatra para se ter uma vida na terceira idade bem longa. Fica com a gente, o Saúde Você está só começando. Emagrecer, tá aí um objetivo que muita gente hoje em dia quer, com certeza. Algumas pessoas conseguem, porém o difícil é manter o seu resultado. Para conversar sobre o assunto, estou aqui com a coach em emagrecimento, doutora Andresa Mello. Bom dia, Andresa. Bom dia. Hoje o papo vai ser bem bacana, eu tenho certeza que muita gente em casa vai se identificar, inclusive eu. Andresa, coaching está muito na moda hoje em dia, mas o de emagrecimento, eu confesso que é uma novidade. Conta aí pra gente o que é o coaching em emagrecimento. Bom, Tatiana, primeiramente queria agradecer o convite, né? É um prazer para mim poder estar aqui no seu programa. Prazer todo nosso. Então, o que é o coaching de emagrecimento? O coaching de emagrecimento ele é um método que ele vai auxiliar no processo de emagrecimento com algo que muitas vezes é deixado de lado, não é dada a devida importância, que é a nossa mente. Então, no processo, a gente utiliza ferramentas e técnicas específicas do coaching para fazer com que o cliente ele consiga entender como que a mente dele funciona para emagrecer. A entender o que é fome emocional, o que é fome física, identificar quais são os gatilhos que estão fazendo com que ele vá comer, os sabotadores e até mesmo as crenças limitantes, que é o que interfere de forma negativa no processo. Então, qual o objetivo do coaching de emagrecimento? É exatamente fazer com que o cliente use a mente ao seu favor. Que isso é de extrema importância, né? Porque geralmente você só se apega a uma dieta, mas não trabalha o psicológico, por isso que vira no efeito sanfona. Sim, o famoso efeito sanfona. Então, ele fazer com que a mente trabalhe ao seu favor e ele consiga desenvolver habilidades necessárias para que ele consiga não só o corpo magro, mas a mente magra também. Quem não conhece uma pessoa que já fez algum procedimento cirúrgico, seja uma lipo ou uma bariátrica, e logo em seguida recuperou todo o peso perdido? Por que isso acontece? Porque ele conquistou aquele corpo magro que ele tanto queria, mas a mente permaneceu gorda, com hábitos de uma pessoa gorda. Então acaba que esse processo ele não se mantém por muito tempo. Então você acha importante, além do paciente bariátrico, uma pessoa que faça qualquer procedimento estético de emagrecimento, fazer também um acompanhamento de coaching, porque aí você pode, tanto durante o pós-operatório, quanto para o resto da vida, aprender a se reeducar de verdade, né? Nesse caso, seria um acompanhamento psicoterápico. Tá. Para fazer esse tipo de procedimento, é necessário hoje em dia você ter um acompanhamento psicoterápico. Se tratando do coaching, como é que funciona esse processo na prática? Bom, o coaching um processo consiste em 10 sessões, tá? Cada um com na faixa de duração de 60 minutos, com intervalo entre uma sessão e outra na faixa de 7 a 10 dias. Isso é combinado com o coach e o cliente, tá? Então, como que funciona esse processo? De início, eu sempre faço uma sessão experimental para explicar exatamente para o cliente o que é o coaching de emagrecimento. Que muitas vezes a pessoa me procura por ver lá emagrecimento, mas não sabe o que é exatamente o processo. Então, eu sempre faço uma sessão experimental para explicar como que funciona esse processo. E para saber se a pessoa está apta, se ela de fato está comprometida para que tenha resultados eficazes. E no caso do emagrecimento, eu sempre oriento o cliente a que, de início, ele faça uma avaliação médica, para entender se a saúde física dele está boa. Se existe algo que possa interferir negativamente no processo, no sentido de uma disfunção hormonal, né? Um problema na tireoide, ele pode sim conquistar a meta dele, mas não vai ser de uma forma tão rápida como se ele não tivesse nenhum problema de ordem fisiológica. Exatamente. E começando o processo, então estabelecemos a meta, que ela é estabelecida pelo próprio cliente, tanto a meta quanto o prazo. E então a gente vai montando planos de ação, tá? Planos de ação feitos com tarefas,
com estratégias para que ele consiga sair do estado que ele está para o futuro que ele tanto deseja, que é o emagrecimento. Ótimo. Para você, como especialista no assunto, quais são os reais benefícios de se fazer esse processo? Primeiro, que auxilia o cliente a emagrecer, né? E em seguida, que torna esse processo de emagrecimento consciente e satisfatório, para que ele seja duradouro. Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas elas associam o emagrecimento a sacrifício, a sofrimento, a renúncia. Então, tem um significado negativo o emagrecimento. E o que acontece? Você muitas vezes até conquista o seu objetivo, mas não mantém. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro é um bichinho interesseiro. Ele está constantemente em busca de satisfação e prazer. Então, se ele identifica que aquilo ali é um sacrifício, é um sofrimento, ele vai fazer com que você evite. Que é o que acontece com os famosos pensamentos sabotadores e a procrastinação. O que seria isso? Por exemplo, já comi ontem, saí da dieta, então hoje eu como, amanhã eu como novamente, segunda-feira eu volto. E a famosa segunda-feira, né? Que todo mundo sempre, depois eu faço, segunda-feira eu começo e muitas vezes essa segunda nunca chega, na verdade. Né? Então é exatamente isso. Você dá um significado positivo para o emagrecimento para que ele seja duradouro. Andresa, você mesma foi prova desse processo, né? A gente tem um antes e depois dela e assim, é absurdo. Quando eu vi a foto, eu disse, não é possível. Geralmente você vê, mas você já está há um tempo já nesse processo se mantendo. Não é só a coaching, mas também passou pelo processo, então realmente entende como funciona, né? E diga aí se é sofrimento verdadeiro, se não é, você aprendeu a trabalhar sua mente. Isso é que é o importante, né? Sim, é tanto que eu eliminei 12 quilos, né? E o que é que acontece? Hoje eu consigo manter, né? Antes eu tinha dificuldade em fazer uma reeducação alimentar. Eu descobri que tinha alguns problemas de intolerância alimentar. E isso dificultava muito o processo e por eu não ver um resultado de imediato, eu acabava desistindo. Eu também já passei por isso. Então, trabalhei a minha mente, consegui tomar consciência de que, de fato, eu tenho um problema de ordem fisiológica que demanda uma disciplina maior e hoje eu consigo manter os meus 58 quilos. Ótimo. Andresa, geralmente qualquer pessoa pode fazer? Só basta ela querer emagrecer e ter a saúde em dia, passando por exames médicos? É muito importante essa pergunta, Tatiana, porque, na verdade, todo mundo pode fazer. Mas a diferença é que não de imediato. Nem todo mundo pode fazer de imediato. Por quê? Porque existem pessoas que procuram o processo, mas não têm o comprometimento. Então, uma pessoa que não está comprometida em emagrecer, ela não vai ter as atitudes necessárias para ela conseguir emagrecer. Então, sem ações, não há resultados. E sem resultados, não há processo. Exato. E para finalizar, eu gostaria de saber qual é a diferença, bem rápida, entre psicoterapia e coaching. Bom, a psicoterapia, essa é uma dúvida muito frequente no meu consultório, Exato. por o fato de eu também ser psicóloga. Exato. Então, a psicoterapia, ela tem como principal objetivo a reestruturação e o desenvolvimento cognitivo, de forma que haja uma modificação, tanto nas emoções e nos comportamentos que estão sendo disfuncionais. Então, a gente vai lá na raiz do problema, com foco no passado, para trazer para o presente uma maior funcionalidade e bem-estar para o paciente. Já no coaching, não. O principal objetivo é a conquista da meta. Então, eu, no meu presente, vou buscar todas as estratégias que eu preciso ter para conseguir emagrecer e ir em busca do futuro que eu tanto desejo, que é o meu corpo magro e de forma duradoura. Ótimo. Andresa, para quem está em casa que se interessou a fazer parte desse processo, quer deixar alguma rede social, Instagram? Bom, se ficou alguma dúvida, se alguém gostaria de entrar em contato comigo, basta o meu Instagram, que é @andresamelo, ou pelo meu WhatsApp, que é 991344862. Tá bom, Andresa, eu tenho certeza que muita gente de casa gostou desse assunto. Vamos explorar ainda mais depois. Muito obrigada por sua participação aqui no Saúde e Você. Eu que agradeço. Ao nascer, o bebê perde o único contato orgânico que tinha com sua mãe, o cordão umbilical. Por mais que o médico forneça todas as instruções necessárias, é impossível não sentir um certo receio ao ter que enfrentar sozinha a limpeza do umbigo do bebê. A pediatra Sheila Dias explica a importância da limpeza. A limpeza do cordão umbilical é importante para evitar risco de infecção, né?
Então é importante sempre manter o coto sempre limpo e bastante sequinho. É importante também saber as quantidades de limpezas diárias e quais os principais cuidados que as mães devem ter na hora do passo a passo da higienização. Geralmente a gente começa a higiene em média umas 4 vezes por dia, mas é importante toda vez que o bebê toma banho ou na troca de fralda sempre fazer a higiene, porque evita que tenha urina ou tenha fezes do bebê no coto umbilical. A mãe de primeira viagem do pequeno João Arthur conta como foi sua experiência. Foi tranquilo, porque a partir do momento que a gente começou a higienizar o umbigo dele, a gente percebeu que ele não sentia dor, então foi muito tranquilo pra gente. Aí a partir do momento que a gente foi limpando, o umbigo dele caiu com 10 dias de nascido e tinha que continuar essa higienização até 10 dias depois que o umbigo caiu. Aí depois disso, só banho normal e pronto. Sheila ainda explica sobre a limpeza após a presilha do coto umbilical cair e como proceder em caso de bebês com hérnias. Em média, o coto umbilical ele pode passar de 1 semana até 3 semanas, na média de 10 a 21 dias para cair. E depois que cai, a gente fica ainda com um processozinho de cicatrização que pode durar até 10 dias. Então, enquanto houver esse processo de cicatrização, tem que fazer a limpeza com álcool a 70%. Por ser uma área que não é sensível, é indolor, as mães às vezes têm medo. E aí, o que é que acontece? Por causa do álcool a 70% ser um pouquinho mais frio, quando toca na pele do bebê, ele sente a frieza. E aí, às vezes, ele chora por causa disso. Mas não é que ele sente dor, não, porque o local não tem problema nenhum. Pode fazer a higiene sem preocupação e sem ter medo. Há também quem acredita em crenças populares para a diminuição dessas hérnias, como, por exemplo, usar moedas e até faixas para comprimi-las. Mas é preciso ter cuidado. Isso é um mito, na verdade. Então, o pessoal, às vezes, antigamente colocava uma faixa ou colocava uma moeda prendendo para achar que o umbigo ia diminuir. Algumas crianças, em média 20% das crianças nascem com hérnia umbilical, que até em média 2 anos de idade se resolvem por conta própria. Então, o umbigo em si ele é um anel cartilaginoso que você vai esperar ele regredir, diminuir de tamanho. Então, não há necessidade de colocar moeda ou colocar faixa, porque colocando a faixa pode deixar o local úmido e moeda é risco de infecção. Então, tem que evitar, porque o umbigo tem que ficar sempre sequinho para evitar que tenha infecção no local. O uso do protetor solar é extremamente importante e ele ajuda a combater câncer de pele que pode ser causado pelo longo período de exposição ao sol. O filtro solar é importante, por exemplo, em atividades ao ar livre, para evitar que o paciente tenha queimaduras solares, na verdade, porque assim, os danos do sol não são só agudos, eles são agudos e tem os danos crônicos também. Os danos agudos são as queimaduras solares, insolação, desidratação. Segundo a dermatologista, os tipos de protetores podem ser escolhidos de acordo com os tipos de pele, como, por exemplo, no caso das pessoas que têm pele oleosa com tendência a acne. É importante que o aspecto desse produto seja em forma de gel, gel creme, oil control e ainda sérum. No caso das pessoas que têm pele mais envelhecidas, é importante que o aspecto desse protetor seja hidratante e em forma de creme ou ainda loção. E, por fim, a especialista ainda recomenda que, para o uso dos filtros, protetores e bloqueadores solares, o importante não é espalhar apenas no corpo e no rosto, mas também nas partes mais esquecidas. Qual é o mais importante? É apenas o rosto? Por você estar de roupa, você pode esquecer de outras partes? Explica um pouco. Olha, os principais, vamos dizer assim, as áreas expostas que a gente tem que proteger: rosto, pescoço, colo. Não se esquecer nunca das nossas orelhas. Geralmente tá certo? é uma parte que ninguém dá atenção. Exatamente. Dorso das mãos, certo? Em relação também, os pés são esquecidos também. Quando a gente vai para a praia, né? Não bota o solar nos pés, chega com os pés todos vermelhos. As mãos também para quem dirige muito, pode sempre estar passando protetor solar, né? Por conta da direção, que está sempre as mãos expostas ao sol. Mãos e né? antebraços. São áreas que a gente vê muito lesão pré-maligna, sabe? Ceratoses aquifínicas, porque são áreas que as pessoas esquecem. E estão bastante expostas. Exatamente. Que tem muita melanose solar também, que são aquelas manchinhas. Então, se você tem na sua família, sua avó, sua mãe, você observa, e tem várias manchas, então, vou começar a usar desde cedo protetor solar, já, né? No antebraço, no dorso das mãos, para evitar porque o protetor ele não trata, ele previne, não é? Exatamente. Sobre os fototipos de pele, a gente pode dizer que
Existem protetores solares específicos para vários fototipos de pele? A questão é o seguinte, os fototipos de pele variam do fototipo 1 ao fototipo 6. O fototipo 1 é aquela pele bem branca, com pessoas, né, geralmente com a pele bem branca, com os olhos claros, e varia o grau até o fototipo 6. O fototipo 6 seria uma pele negra, né, de tonalidade mais escura. Então, assim, a pele negra é a pele melhor do mundo. Vamos dizer assim, é uma pele que tem uma proteção natural de melanina, uma melanina de boa qualidade, tá entendendo? Então, assim, o FPS para uma pessoa de fototipo 6 pode ser um 30 ou às vezes até um 15, vamos dizer assim, mas o 30 é o que é realmente recomendado. Já o fototipo 1, a gente recomenda um FPS mais alto, por exemplo, o FPS 50, porque geralmente essas pessoas têm histórico na família de câncer de pele, ou são pessoas que já têm doenças pré-malignas, né? Tem ceratoses actínicas em face, em antebraço. Então, assim, são pessoas que requerem um FPS mais alto, seja de 50 ou às vezes um pouquinho acima de 50. A gente vê geralmente nas prateleiras de farmácias a descrição: filtro solar, protetor solar, bloqueador solar. Existe diferença entre essas descrições ou é tudo a mesma coisa? São praticamente sinônimos hoje em dia no nosso vocabulário, né, dermatológico. A gente tem que estar sempre atento assim à questão do filtro, porque tem vários tipos de filtros solares, né? Tem os filtros físicos, tem os filtros químicos e tem a maioria dos filtros tem uma junção, tem tanto filtro químico e físico na sua composição. Os filtros físicos, no caso, a gente usa em pacientes como crianças, por exemplo, gestantes. São filtros que o raio solar vem e ele faz uma reflexão dos raios, né? E já os filtros químicos, eles absorvem, né, esse raio ultravioleta, né, e faz a proteção absorvendo. Geralmente a cosmética, né, é melhor do filtro químico. Esses protetores com base, todos esses são filtros químicos? Não, físicos. Com base, os protetores com base geralmente tem um filtro físico também associado. Certo. Tá certo? Por isso é tão importante para melasma, por exemplo, né? Pra gente usar para paciente que tem melasma, que tem aquelas manchas no rosto. Então, assim, é bem interessante. Para gestante também. Por falar em proteção com base, eles são realmente de grande eficácia? São, sim. Certo. E questão de FPS, que é o fator de proteção solar. Na sua visão como profissional dermatologista, qual é o mais indicado? Olha, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso no mínimo de um FPS 30, certo? Um fator de proteção solar 30. No caso de pacientes assim, que têm fotodermatose, ou seja, tenham doenças, né, ou predisposição genética para algumas doenças de pele, ou tem um passado, um histórico de câncer de pele, ou casos na família de câncer de pele, né, que tem um risco aumentado, a gente indica um FPS maior, 50 ou um pouquinho acima de 50. Então, assim, mas na diária, o recomendado, assim, geral, é 30. Aqui em João Pessoa, geralmente, a gente não tem realmente o inverno, né? São mais dias nublados, um pouco de chuva. Nesses dias nublados, as pessoas podem dispensar essa proteção ou isso não existe? Não é porque está nublado que não está tendo a radiação? Jamais podem dispensar. Até porque no dia nublado, no caso, o paciente que for para a praia, a pessoa que for para a praia, né, vai se queimar do mesmo jeito. Se você for sem filtro solar, pode observar, quando você chegar da praia, está toda vermelha parecendo um camarão. Então, assim, não é dispensável. Para finalizar, fala um pouco para quem está em casa sobre as recomendações que a senhora tanto já está cansada de falar aqui no consultório. Em relação ao protetor solar, o ideal seria se a gente adquirisse esse hábito de uso diário do protetor solar. Claro que eu não vou recomendar um protetor solar para uma criança de uso diário, porque a gente precisa, e principalmente as crianças, de vitamina D. Então o sol, ele não é só um vilão. O sol tem os benefícios, né, e tem os malefícios. Então, o que seria ideal na diária da gente? A gente usar um filtro solar nessas áreas mais expostas. Face, colo, pescoço, entendeu? Se você não tem nenhuma doença pré-existente ou não está com muita exposição de dorso de mão, você pode deixar sem protetor solar. E aí, olha, por exemplo, a exposição 3 vezes por semana, 10 minutinhos naquele sol de meio-dia já é suficiente para a sua produção de vitamina D. Então, assim, claro que a gente tem que usar o protetor solar, mas tem os benefícios também do sol que a gente tem que usufruir, né? E o nosso mito ou verdade de hoje é: assistir televisão de perto
faz mal à visão? A resposta você confere no próximo bloco.